Fala galera Smart, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Galera, voltando aí com live com aluno, hoje vamos receber a nossa mentorada Kelly Nogueira. Tem poucos meses de mentoria e já tem 10 arrematações, então daqui a pouco ela está na área aí com a gente, trazendo as experiências e os desafios, né, de cada arrematação. Sempre bom, né, ouvir as histórias das arrematações das outras pessoas, né? A gente aprende de várias formas, a gente aprende com quem já fez, a gente aprende fazendo, a gente aprende lendo, a gente aprende de diversas formas, né? E uma delas, né, talvez as melhores, é aprender com quem já tem bastante experiência, né? Então você vai aproveitar a experiência de quem já está na sua frente para aprender, e isso é uma das melhores formas de aprendizado. Bom dia, Kelly, tudo bom? Bom dia, Pierre. Tudo bem? E você? Bom demais, né? Uma honra aqui estar te recebendo, né? Kelly, mentorada aí do DZA, mentorada dos Tubarões também. Muito sucesso aí, uma pessoa muito comprometida com o que faz, né? E está colhendo os frutos, né? Dessa dedicação, referência onde passa. Queria primeiro já agradecer, né, a sua participação aqui na live, né? E pedir para você fazer uma apresentação, falar quem é a Kelly, né? De onde você é, com o que você trabalha. Você já mexia com imóveis antes de entrar aí para a mentoria? Se era o mundo todo novo, né? Então, comenta um pouquinho aí da sua vida antes do leilão. Se apresenta para a galera conhecer um pouquinho de você. Pierre, primeiro é uma honra estar aqui contigo, muito querido também. E eu sou advogada, eu me formei em 96, né? A minha OAB é de 97, então aí eu já denuncio a minha idade, né? E sou pós-graduada, tenho mestrado na área de direito do consumidor. Mas a minha atividade, assim, de especialização, que eu trabalhei a vida toda, foi com direito sanitário, tá? Quando, em 2000, surgiu aí a agência sanitária, né? Eu trabalhava numa empresa da área de tabaco, e aí eu me vi obrigada a trabalhar fazendo isso, porque não tinha quem fizesse, era tudo novo, e, enfim, e eu tive que me especializar nisso, Pierre. Em 2011, a empresa fechou. E aí eu falei, estou desempregada, porque pensei comigo, eu era tão específica que onde que eu ia trabalhar, né? E aí é que veio a surpresa da minha vida. Eu descobri que isso era um nicho de negócio, tá? E aí eu comecei a ser demandada pelo setor, um setor que eu não tinha nem conhecimento do tamanho, né? E aí eu nadei de braçada, né? Eu fui absorvida no setor, trabalhando para grandes empresas, fazendo muitos registros, não tinha competição e foi muito bacana, né? Paralelamente, eu montei um escritório, né? Trabalhava aí como autônomo, trabalho perto da minha casa, na mesma calçada, montei um escritório, então, assim, eu tenho uma vida muito provinciana, muito tranquila, né? Às vezes eu demoro mais para descer o elevador do que para chegar até o escritório, né? E aí, nesse escritório, a gente instalou um pequeno negócio familiar, que é uma imobiliária que trabalhava lá junto, né? Então, auxiliava eles, auxilio, não é auxiliar, auxilio ainda, eles, e tenho a minha atividade, que hoje ainda, né, é forte. O que aconteceu? Em 2023, esse setor, por si só, pela natureza do produto, né, ele declinou, tá? Então, ele passou, e vai declinar, né? Porque não é uma coisa que tende a crescer. As empresas hoje têm dificuldade, né? Não por concorrência, tá? Mas mais por isso mesmo, pelo declínio do setor. Antigamente fazíamos 300 registros num ano, né? Imagina um advogado com 300 processos no ano, né? Administrativo, uma coisa que gira muito rápido, era muito legal. Eu fazia mais do que as 3 grandes empresas do setor, né? Sozinha. E hoje a gente já não faz isso. Então, em 2023, eu falei assim, eu tenho que mudar. E eu vou fazer o quê? Né? Porque eu tenho paixão pelo que eu faço, né? Eu falei, eu tenho que... E aí eu fui meio que empurrada, sabe, Pierre? As coisas vão acontecendo, fui meio que empurrada. Porque eu tinha um dinheiro aplicado tanto na empresa, né?
quanto pessoal, e todo dia me ligava um gerente do banco atrás de mim, né? E eu fugindo deles. Eu falei, não, pode deixar que eu vou arrumar um jeito de gastar isso sozinha, não preciso, pode deixar, né? E foi assim que aconteceu com os leilões, né? Eu dei um jeito de gastar todo o dinheiro, de aplicar ele, né? Gastar não, mas de aplicar ele, né? Da forma que eu queria, né? Então, uma sucessão de fatores que me levaram. E aí eu estava vendo aí, comecei a ver a Smart, e eu gostei, né, do que eu vi, do que vocês, eu vi seriedade, eu vejo, né, e isso para mim é tudo. Você imagina que a gente que é do setor, que sou advogada, né, então a gente procura isso, e a gente conhece onde tem isso, né, a gente sabe quando a pessoa está falando uma bobagem, então, eu falei, aqui é que eu quero ficar. E aí foi onde eu entrei em janeiro de 2024 para a Smart. E comecei, né? E eu só fui arrematar meu primeiro imóvel, Pierre, em abril, né? E assim, foi um ano muito difícil, porque a minha mãe também faleceu em outubro e ela passou muito tempo doente, né? Então eu tinha que me dedicar muito. Então as pessoas falavam assim: ah, você se dedica bastante, olha lá, o DZA ajuda bastante, né? Na realidade, eu tinha horas de hospital ali que eu precisava focar minha cabeça, né? E ali era uma maneira que eu me ajudava e ajudava, né? Então foi o que eu fiz. Então fui lá estudando, estudando, e faço isso até hoje, você sabe disso, né? E assim, estudando. E aí, em abril, eu arrematei meu primeiro imóvel. Eu falei, eu preciso entender desse negócio. Eu preciso. E aí coloquei, né? Comprometi ali as pessoas que trabalhavam comigo. Não foi cotizado, foi cotizado com a minha família ali, né? Meu irmão, que é corretor, meu marido e tal. E aí eu falei, ó, eu comprometi as pessoas e falei, vamos fazer. Aí nós arrematamos o primeiro imóvel, um apartamento na Praia Grande, tá? Um apartamento muito bacana, né? E foi uma venda condicionada do Santander. Todo mundo pergunta, né, Pierre, da venda condicional do Santander, ah, tem dificuldade. Eu comprei abaixo do valor pretendido pelo banco, né? Então, eu fiz o lance e aí eles vieram e aceitaram o meu lance, né? Comprei financiado, né? E eu falei, agora eu quero ver se eu consigo fazer isso tudo sozinha. Acho que tinha mais uma questão de desafio próprio, sabe? E eu me desafiei e foi muito legal. Por quê? Porque eu fiz o processo todo, Pierre, em 45 dias. Eu fiz o contrato de financiamento, eu fiz o registro, eu tomei posse, eu reformei ele, não foi uma reforma, né? Mas nós pintamos, fizemos lá uns ajustes e tal, e disponibilizei para venda. Em Eu falei, não, 45 dias? 45 dias, PR. Pô, tá excelente aí. Depois do Foi. primeiro imóvel, fazer tudo isso em 45 dias, né? Normalmente, 45 dias é a média para você registrar o imóvel ainda. Depois tem a posse, tem a reforma, né? Então, conseguiu no primeiro já estrear aí com excelência, né? Sim, e foi muito legal. Foi muito legal. É, aí foi. Eu já sabia que esse imóvel. Na realidade, eu tinha conhecimento, porque eu tinha feito uma pesquisa, né? Minha sogra mora na praia. E eu falei, tia, vai lá, dá uma olhada e vê se esse imóvel está vazio, conversa com o porteiro, né? Dá aquele. Aí ela foi lá e perguntou, ah, queria comprar, tal. E eles dão toda a informação, ainda vê que senhorinhas, né? E aí deu a informação que ele estava vazio. Eu falei, então já tinha informação, né? Aí o dia que eu fui dar entrada no registro, que eu tive que descer, fazer um negócio de obra, já dei entrada no registro, eu fiz tudo lá na praia, né? Eu falei, eu vou passar lá para ver se tomo posse disso. E eu já tinha tentado junto à administradora e eles não tinham deixado, tal. E é muito engraçado, eles falavam a arrematante, nunca falavam a proprietária, né? Então, e até numa condição meio pejorativa, né? E isso deixa a gente que é da área de direito meio instigado, que é para desafiar. Fala, não, eu vou aqui, que eu vou conseguir, né? E aí eu fui lá, falei, olha, eu quero tomar posse. E aí foi um vulto-vulto lá na porta do prédio, me deixaram esperando quase 5 horas, porque não, o advogado do condomínio falou que não ia me dar posse, que só mediante emissão de posse. Eu falei, você tá maluco?
E Isso aí, você já tinha o registro ou não tinha registrado ainda? não, eu tinha descido para dar entrada no cartório, fazer umas coisas lá, né? E aí eu falei, eu fui testar para ver se eu sabia que estava vazio, né? Não custa, né? É aquela coisa de arrebatante, ponto final, vamos lá, né? E aí foi um vucu-vucu. Eu fiquei lá horas esperando e ninguém. Aí o pessoal da administradora falava assim: não, ele está ocupado. Eu já sabia que estava vazio. Falei: não, está ocupado. Não, ele está vazio. Aí eu falei: vou resolver esse problema. Tá bom, está ocupado. Você não está me dando a posse porque está ocupado. Perfeito. Liguei para o escritório, pedi aqui para o meu assistente, falei assim: ó, manda um telegrama em nome da ex-mutuária que está aí, expliquei para ele, para o apartamento, manda um telegrama para cá. Uma vez foi recebimento e foi embora. Quando chegou a devolutiva do telegrama, né, lá, é, falava que para ela entrar em contato, para a questão da emissão da posse. E aí voltou e estava lá escrito, Mudou. mudou-se. Aí eu peguei aquilo, né, já sabendo o que tinha acontecido, mandei para a administradora e falei, nós vamos ceder, aí cederam, né? Nós vamos ceder para você a posse, mas a responsabilidade é sua. Eu falei, mas eu nunca falei que a responsabilidade não era minha. Ela é minha, Pegou né? ele no pulo, né? Ali, tá? E assim, foi um telegrama, sabe? Uma coisa muito que foi documentada pelo próprio condomínio, e eles não tinham para onde sair, né? Se É, vê que eu o condomínio poderia falar, não, não vou dar a posse porque não tem um registro, mas foi inventar uma historinha e se enrolou, né? exatamente. Aí eu peguei a posse, já tinha só umas tranqueiradas, jogamos fora, e o apartamento estava bem bacana, enfim. E assim, teve o desafio que foi cumprido para mim mesmo, e isso para mim não tem preço, né? Comprei financiado, ele tem um bom ROI, sim, né? E aí eu falei, eu vou para outro, vamos para outro. Aí a gente viu uma casa aqui no Parque São Antes da Domingos. gente ir para esse segundo aqui, explorar um pouquinho do primeiro, né? Muito legal essa postura de arrematante. Arrematante tem que dar trabalho mesmo, tem que incomodar ali, não tem que deixar a galera em paz, não, né? Sim. Pressionar ali a administração, colocar, ó, você vai impedir mesmo a minha entrada, você está assumindo o risco, né? A responsabilidade. Né? Eu lembro de um caso meu, né? Na verdade, aqui junto com o Fernando, o Renan aí, que, do fundo, né? A aquisição que a gente comprou não tinha registro, mas já tinha carta de arrematação. E da carta de arrematação, você já é responsável por condomínio e tudo, né? Falei, ó, eu já Sim, pago um condomínio. Eu tenho sim, direito a utilizar as dependências do condomínio. Não estou pedindo para você me entregar a posse do imóvel. Eu quero entrar nas dependências. Você vai me pedir isso? Então me formaliza aqui a resposta por e-mail dizendo que você vai me pedir. Aí a mulher me ligou, veja bem, não sei o quê, não queria liberar. No final liberou, mas eu não estou liberando acesso à unidade, estou liberando acesso às dependências. É o que eu quero, né? Tranquilo. sim, Estava desocupado, a gente foi lá, trocou a chave e tomou posse, né? Então tem que pressionar, tem que saber o que está fazendo ali, não pode ficar omisso, né? Tem que dar trabalho, tem que incomodar para conseguir aí o resultado. Legal demais. Esse primeiro caso, como é que foi aí de retorno, né? Você comprou ele por quanto e vendeu por quanto? então ainda não vendi ele, Não vendeu. Pierre. Eu já tive proposta, na realidade, esse mês eu tive duas propostas, mas elas ainda não se concretizaram, né? E assim, as propostas foram no exato termo daquilo que eu precifiquei, tá? Então, eu imaginava que a venda dele seria por 485 mil, e as propostas vieram exatamente dentro daquilo que eu havia Esperado. pensado, né? E que é muito, muito legal isso, sabe? Nesse caso aqui, só pegando aqui o que você falou, né, de você entrar no condomínio, eles até me deram essa questão, mas acontece lá que era um condomínio que você precisava de digital para subir. Então era um negócio meio enroscado, sabe? As portas tinham digitais, não é? Então eu não conseguia o acesso, eu tinha que cadastrar toda a parte toda essa parte para poder ter acesso à unidade, entendeu? Então eu realmente tinha que ter uma briga ali com o condomínio, como fiz, enfim. E foi bom, foi legal também. Bom demais. Aí fez essa primeira arrematação sozinha, né, de ponta a ponta, é importante isso, né? Conhecia todas as etapas, aí se desafiou e fez tudo em 45 dias, né? Um período muito curto, mas muita coisa aconteceu, né? Posse, registro,
fez uma reforma e colocou o imóvel à venda. Então começou bem o imóvel aí, tirando esse atrito inicial ali, que normalmente é comum, né, com o administrador aí do condomínio, passou, né, teve a sacada legal aí de mandar lá um telegrama, né, com aviso de recebimento para comprovar que a pessoa não estava mais lá e deu tudo certo. Aí como é que foram as outras, né? Foram mais tranquilas do que essa ou teve alguma outra aí que complicou? Não, na realidade, assim, toda arrematação é um aprendizado infinito, né? E eu acho que é isso que me desafia, tá? A segunda arrematação, e eu gosto de mencioná-la, porque eu acho que ela me transformou como profissional e como arrematante, Pierre. Muito legal. Uma arrematação judicial, em que eu fiz o parcelamento, era uma casa no Parque São Domingos, tá? A gente ainda também não vendeu, eu remetei ela em junho do ano passado. E assim, era uma espelunca. A casa era uma espelunca. Aí eu falei, e a gente meio que garimpou essa casa e na pretensão, porque era assim, ela está num excelente lugar. Então, ou eu venderia ela ali para o colégio que era do lado, ou para um supermercado que era do outro, né? E se nada desse certo, eu venderia ela para seria para quem passasse na rua ali para a rua, né? E ela é uma das poucas casas residenciais do lugar. Então ela tem ali uma conotação meio lá, meio cá, né? Quem adquirir pode comprar para residir ou para e é uma casa toda térrea, né? E que me deu um big de um trabalho. A executada era muito combativa, tá? Ela, na hora que eu arrematei, ela trocou de advogado, estava tudo muito suave, né? Na hora que eu arrematei, que o auto entrou, ela trocou de advogado e aí a advogada foi arrebentando no processo. Aí ela começou, e foi muito legal, porque a primeira petição da advogada, Pierre, eu sentei ali, e ali, eu até falei isso para os meninos, eu falei assim, é, eu ali mapeei exatamente o que ela ia fazer até o final. Foi um negócio muito engraçado. Pela forma que ela peticionou, pelo que ela escreveu, eu falei, eu já sei o que ela vai fazer, né? E aí eu fui me antecipando, né? E aí é bem o que o Fernando sempre fala. Muito do processo não acontece no processo. Ele acontece nos bastidores, né? E aquele processo andou como é uma vara lenta que só por Deus. E aquele processo andou como nunca, Pierre. Ela protocolava embargos, ela foi perdendo, né? Ela viu uma nulidade, né? E aí ela foi perdendo. E aí ela protocolava embargos às 11 horas da manhã. Eu mandava mensagem, um e-mail para o gabinete do juiz. Quando dava 2 horas da tarde, os embargos estavam julgados. E aí ele foi muito solícito nesse ponto, apesar da vara ser lenta, né? Porque eu deixei muito claro, eu fui lá me apresentar, e aí eu falei para ele, excelência, eu quero, porque se conforme for eu vou desistir. Aí ele falou, não, pode deixar, deixa eu ver. Você imagina que um processo de execução que está lá há anos, o arrematante fala que se ele, né, ele vai desistir, ele se incomodou, né? Então, tudo que eu mandava para ele ia fazendo, né? Ele não dava o que eu queria, mas ele fazia o processo andar, né? À medida que eu ia ali cobrando. E eu não entrei no processo. E eu ia, e aí ela perdeu, e aí ela entrou com um agravo. Eu fiz a mesma coisa no tribunal, mandei um e-mail para o gabinete, falando a mesma coisa, liguei lá, e aí o desembargador mandou uma mensagem, o assistente mandou, falou assim, olha, pode ficar tranquila que eu não tinha entrado nos autos, pode ficar tranquila que eu vou julgar em 7 dias o seu processo. Isso era numa quarta-feira, ele respondeu na quinta-feira. Sexta-feira, 8 horas da noite, ele deu a decisão. Nem eu acreditei. E aí ele disse que ela não tinha, né, negou lá o agravo dela, e aí eu entrei. Aí eu mostrei quem eu era, né? Aí fui lá e falei, excelência, o juiz tinha dado só um ciente, né? E eu entendi como homologada, né? E aí eu entrei com uma petição pedindo a carta de arrematação. Ele falou, não, não, precisa transitar em julgado, porque ela ainda tinha entrado com embargos, né, no tribunal, aquela coisa. Eu falei, negativo.
Aí fui para o tribunal, pedi a carta de arrematação, o desembargador deu. E é, ele me deu a carta de arrematação sem o auto de arrematação estar assinado por ele. Olha aí. Aí eu fiz a carta de Mas sentença. o juiz da primeira ali de piso já tinha assinado já, né? O auto. Também não. Não, como é para deixar o mestre de cabelo em pé, né? Fernando eu falo assim, aquele não é que deu certo, ele deve falar assim, né? O errado que deu certo, né? Mais ou É, menos isso. o que está em cima mandou, o que está embaixo obedece, né? Exatamente. E eu fiz de uma forma que era para dar a entender. E o desembargador dele, ela não recorreu. Então, aquilo transitou em julgado. Eu fui lá para a Letícia, né? Pedi a carta de sentença, registrei minha carta de sentença. Registrei, voltei e já pedi a posse. E aí ela enlouqueceu, né? Porque aí ela começou a pedir uma nova nulidade, que era por conta do auto de arrematação não estar assinado. E eu sabia a todo momento que ela tinha atravessado uma petição ali, justamente para embaraçar a minha. E que depois ela ia voltar com embargos, A entendeu? primeira nulidade que ela alegou, qual foi? Você lembra? Foi a ausência. Não, foi na realidade, a publicação do leilão saiu não com 5 dias. Ela saiu com 3 dias, entendeu? E aí, só que aí o que aconteceu? Tinham as publicações enviadas por e-mail, né? é, pelo leiloeiro, tá? Então, aí o juiz foi dando que não, né? Havia outras questões, mas Poderia, né? E ela tomou conhecimento antes, então não foi prejudicada, se não tem prejuízo não, e da ela, e nulidade. ela, ela tinha dado esse imóvel, o advogado tinha dado esse imóvel nos autos, porque era uma locação, né? Ela era fiadora, né? Então, ele tinha dado ali esse imóvel, ela tinha dado esse imóvel. Então, assim, ela estava ciente de tudo, né? Acompanhou perícia junto com o advogado, né? Então, ali era só uma. E aí eu já pedi a posse, né? Mas eu pedi a posse e fui bater na porta para ver quem estava lá. E a gente descobriu que era um inquilino. A gente pediu para ele sair, isso foi em novembro do ano passado, a gente pediu para ele sair. Ele foi muito bacana. Ele ficou meio ressabiado, ele falou, só que eu vou fazer o trâmite pela imobiliária. Eu falei, faça como quiser, só me fala uma coisa. O dia que você for sair daqui, você me liga e me avisa. Que eu venho para cá, troco a chave e entro. E assim foi feito. Ele falou, Kelly, e aí ele me mandou um WhatsApp e falou assim, Kelly, eu já saí. Eu falei, tem alguma coisa sua lá que você vai retirar? Ele falou, não. Eu falei, então, perfeito e muito obrigada. Aí já fomos para lá e E já você já trocamos. tinha o registro nesse momento ou ainda não? A carta de sentença já estava registrada. Já estava registrada, né? É. Beleza. Aí ela voltou com outro agravo, falando que eu estava exigindo o aluguel. Eu não estava exigindo nada, eu estava exigindo era a posse do imóvel, né? E eu debati muito. Foi um processo muito combativo. Enfim, até a hora que ela viu que não tinha. Quando ela perdeu a alocação, que eu acho que era a finalidade, era postergar o máximo possível para receber a alocação, né? Os aluguéis. Quando ela viu que ela perdeu, ela simplesmente falou, ela entregou, né? Quando eu vi que ela entregou os pontos, e ali o juiz assinou o auto de arrematação, foi assinado posterior o registro da carta de sentença. Né? Isso aqui é. Nem precisa falar nada. Eu já sei que é o atípico, né? Mas, enfim, né? É o atípico que deu certo e que não foi contestado depois. Depois ela queria só, né, como que eu posso te falar, os aluguéis. Quando eu vi que ela acalmou, eu entrei com um pedido porque tem um sobejo nos autos, né? E aí eu entrei com o pedido para ressarcimento do leiloeiro, né? E aí o juiz mandou intimar as partes, ela não se manifestou, o exequente disse que eu poderia fazer, né? Porque eu já estava assim com ele também, né? Com o advogado do exequente, já tinha ligado para ele várias vezes, a gente já tinha conversado, né? E aí o juiz deferiu. Então, é um dos valores que eu vou Olha ter de aí, volta. só para clarear aqui, né? O sobejo, né, é o valor que passa ali o pagamento de todas as dívidas, né? O imóvel vendido, que paga todas as dívidas, o que sobra chama de sobejo e, teoricamente, ele é ali do executado, né, do devedor. Sim. Mas existe uma previsão que, se pagar todas as dívidas,
o que sobrar antes de ir para o devedor, ele pode ser usado para pagar a comissão do leiloeiro. É Sim. difícil, né? Nem sempre dá certo, né? Nesse caso aí, você pediu lá, a menina, a executada não falou nada, ficou na dela. O exequente estava favorável também, então tudo deu certo aí e conseguiu aí. Parabéns aí, teve uma economia boa então, né? Sim, foram. Eu acho que deu. Eu nem fiz as contas, mas acho que são quase em torno de 18 mil reais, Pierre. E foi bem legal, sabe? Ainda não peguei de volta, porque o processo é demorado ali, né? Os E trâmites. estranho que a mulher estava tão combativa e do nada parou ali e jogou os pontos ali, jogou a toalha, né? É assim, eu acho que ela não entendia muito da questão e acabou deixando passar muita coisa, sabe? Mas assim, eu acho que eu conto essa história desse processo, Pierre, porque na realidade, ele me moldou como profissional, como arrematante. Então, ele me trouxe ali é, um conhecimento ímpar, né? E apesar dos 7 meses, quase 8 meses aí para ter esse imóvel de volta, isso foi sensacional. O que eu tenho de aprendizado ali eu só tenho que agradecer essa advogada combativa, sabe? Porque foi um. E eu saí muito. Eu falei, não, depois que eu saí desse imóvel, eu falei assim, eu acho que eu consigo fazer muito mais, sabe? Fortalecida, né? Porque apesar de ser advogada, como eu disse, eu sou advogada da área sanitária, né? A gente não tem esse trâmite de arrematação. E agora eu estou trabalhando muito em cima disso. E eu falei, não, eu dou para coisa. E aí eu falei, eu gostei. Eu gostei de tudo que eu fiz, de como eu fiz, não faria nada diferente. O certo que deu errado, e tá tudo bem, eu assumi meu risco, assumiria novamente. Tinha muito dinheiro no bolso, na mesa, desculpa, porque é um imóvel que a gente comprou ali por 300 e poucos mil reais, e eu já tive proposta de 800 mil reais nele. Olha Né? aí, comprou por É, 300 e pouco e exato. proposta de 800. Chegou a reformar? Como é que foi? Então, a gente tinha expectativa de vender ou para o colégio ou para. E aí, não haveria necessidade de uma reforma, porque eles teriam que fazer uma transformação no imóvel para, né, para eles. E nada deu certo, Pierre. A escola está falida e o supermercado mudou, se comprou do outro lado da rua, nesse tempo que demorou o processo, e, como que fala? Ele mudou e não tinha mais interesse, né? Eu falei, e agora? Falei, agora a gente vai reformar, porque agora a gente vai pegar quem passa na rua, né? E aí, tranquilo também. Meu marido já tem muito conhecimento de obra, então eu defini lá o que a gente queria, né? Desde trocar piso, azulejo. A gente transformou o imóvel em residencial, porque ele era meio comercial. A principal coisa que eu fiz no imóvel era um imóvel de uma vaga, mas eu abri a frente e tornei ele de duas vagas, né? Então eu chamei isso, chama mais atenção ainda, né? E a primeira ligação assim que a gente caiu do imóvel, mesmo em reforma, o corretor queria a casa para um deficiente físico. Então a gente tudo que pôde fazer para ajustar ali durante a reforma, para deixar mais, não pensando nessa chamada, mas em possíveis outros casos, porque é uma casa térrea, né? Eu falei, a gente deixou adaptado, né? Deixando o piso mais nivelado possível e alguns espaços de passagem de uma cadeira. E para um deficiente, seja ele um cadeirante visual, um idoso, né? Que possa ali fazer. Então, a gente adaptou algumas coisas. E a casa está bem bacana. A gente não finalizou a casa, tá? E a gente já teve a proposta. Na realidade, eu tive duas propostas, uma indecente e a outra mais decente. Isso aí. Ó, daqui a pouco vai vender aí, ó. Pegou por 300 e pouco. Proposta aí na faixa de mais de 800 mil reais. Excelente arrematação, né? Sim, Então, dois bons negócios aí, né? E boas experiências, né? O negócio do leilão é isso, né? É você ganha dinheiro e ganha experiência. Você aprende, cada vez que você aprende, o próximo fica mais fácil. Você abre mais possibilidades de você sair de casos que para a maioria é problema, para você já sabe resolver. A grande vantagem é isso, né? Cada arrematação te deixa mais capacitado, né? Para resolver mais problemas.
Legal demais. Então aí ainda ganhou 18 mil reais de sobrejo aí. Excelente, né? Parabéns. Tranquilo, né? Assim, apesar da disputa no processo, faz parte, né? E você conseguiu driblar ali, driblou até o juiz aí da primeira instância, né? Conseguiu aí a carta de sentença, né? Para poder registrar o imóvel, depois foi lá. Ó, e olha que interessante, né? Que você falou muito importante de atuar fora do processo, né? Da proatividade do arrematante. Você foi lá, bateu na porta lá do morador e falou com o inquilino, né? Se você fica esperando a situação toda ali no processo, talvez demorasse muito mais tempo, né? Talvez Sim. enrolasse aí, o juiz demorasse a dar ali o mandado de informação à posse, né? Então você já foi lá e você já resolveu o problema fora do processo. Então, exatamente essa atuação que a gente quer dos arrematantes, não é aquele cara que fica só ali esperando, não, o juiz não fez nada, tô esperando o juiz decidir. Pô, o juiz tem 1000 processos lá esperando ele tomar decisão, né? Se você não incomodar o sistema e se você não buscar outras soluções, vai demorar mais o seu caso, né? Sim, com certeza, Pierre. E se a gente, assim, e esse processo andou muito porque eu estava ali em cima 3 vezes por dia, né? Então, como eu acho que tem que ser, né? A gente tem que ficar em cima. Senão, era um processo que certamente era a intenção, ela conseguiria levar e tocar por 1 ano e meio, né? E eu ficaria ali, né? E eu falei, não, meu dinheiro vale muito, eu não posso, né? Então, eu realmente fui. E aí, isso eu já estava entrando nos tubarões, né? Que foi em outubro, né? E eu nunca tinha cotizado no DZA, Ah, tá? então esse também tinha feito sozinho, né? Isso, eu nunca tinha cotizado no DZA. E até eu vi esses dias aí uma mentorada nessa mentoria 33, e ela fala, nossa, mas não é perigoso, e ela fala da cotização, né? E eu olhei para ela como eu olhava para mim mesma, eu olhando para mim mesma, com o mesmo sentimento, né? Eu falei, olha eu lá atrás, né? E hoje eu tenho aí 8 cotizados, né, com o meu grupo de tubarão, né, dos tubarões, e não tenho receio nenhum, né? E era uma das coisas que eu queria, das barreiras que eu queria vencer, né? E eu venci, né? Então hoje eu não tenho, hoje eu não sei nem, se você perguntar para mim, tá no nome de quem? Eu não sei, né? Eu até achei engraçado esses dias, também no DZA, falando assim, o Kiko puxou a minha capivara toda para poder cotizar comigo. Aí eu pensei comigo, eu falei assim, o Kiko tem acho que uns 3 imóveis que eu sou sócia dele e que estão no nome dele. Eu falei, eu nunca puxei a capivara dele. Eu falei, não, e assim, é muito natural, a gente confia muito nos parceiros que tem, e confio mesmo, é um grupo sensacional, então eu estou no lugar certo, né, com as pessoas certas e muito contente. E aí trouxe novas possibilidades, que foram as 2 questões que eu precisava vencer muito, que era a questão da cotização e era a questão da barreira geográfica, né? E estava tudo muito próximo, Praia Grande, Parque São Você mora Domingos, aonde, né? Aqui no São início aqui, Paulo, São Paulo, né? Próximo capital, aí de exato. Praia Grande? Não, eu estou aqui próximo ao bairro de Santana, Ah, São Tatuapé, Paulo tem uma capital. isso, Legal. exato. E aí, eu falei, eu preciso vencer essas barreiras, né? E com o meu grupo de tubarões, nós começamos, eles, muitos já tinham feito isso, eu não, e para mim foi novidade. Aí a gente começou com a arrematação em Búzios, que não deu certo, né? Você lembra desse caso? É, e aí essa arrematação aconteceu numa quinta-feira, aí ficou todo mundo muito triste, porque era uma arrematação que todo mundo queria, Era um casarão Lanciú, lá em Buzo, né? era uma casa em condomínio, e todo mundo muito triste. Eu falei, não, tem que mudar isso, bola para frente, vamos lá. Aí na segunda-feira eu sentei aqui, fiquei e falei, vou arrebentar na Caixa Econômica. Hoje eu vou fazer só Caixa Econômica. E assim, eu já estava exaurida, né? Aí quando eu entrei no último estado para ver Caixa Econômica, no Rio Grande do Sul, eu vi uns apartamentos, que eram apartamentos que estavam indo a 600 e poucos mil, 700 e poucos mil, apartamento de 127 metros quadrados, né? E que nunca tinham sido habitados, né? E aí eu falei, opa, aqui eu tenho mais um furo ou aqui é um bom negócio, né? Aí já
quase mais 10 horas da noite, eu lancei as oportunidades no grupo, né? Na segunda-feira. Quando eu acordei na terça-feira, os boletos já estavam todos emitidos. Tinha dois, não era um só, não, eram dois. A importância de trabalhar em grupo, né? Enquanto você Exato. está dormindo, tem gente trabalhando, né? Exato. Eu ainda brinquei, falei assim, nossa, a gente não pode descuidar que as crianças fazem arte, né? Já estavam com os boletos todos prontos. E aí falamos, vamos pagar, né? E a gente consolidou ali que era uma excelente oportunidade, né? Tanto é que é uma oportunidade que o Fernando veio com a gente também, né? O Fernando Barão. E os apartamentos aí a gente estima estão sendo anunciados por 1.350.000, né? É, Pegou ali por 600 e pouco. um deles um pouquinho mais, né? 720, acho que era, 600 e pouco. Financiado ou à vista? Acho que um é Não, não, os dois são à vista. À Desculpa, vista. os dois são à vista. Se eu não estou enganada agora, se eu não, os dois são à vista. E aí a gente é um apartamento garden e um apartamento no 201, bem primeiro, segundo andar, né? E aí a gente, na sequência, já pegou outro, porque a gente já fez uma parceria com outros tubarões, e a gente, então, no mesmo condomínio, nós temos 3 unidades. Nós temos 2 no mesmo andar, que são lado a lado, e um garden, né? E estão lá também agora, os 3, a gente está pedindo cada um 1.350.000. Foi uma excelente oportunidade também. Não teve desocupação, porque foi muito tranquilo, eram imóveis que foram entregues da construtora, né? A Caixa pegou e consolidou, fizeram um acordo lá, não tinha bug nenhum, tudo certinho, e foi uma oportunidade excelente aí, os meninos fizeram muito bem de emitir o boleto e tocar para frente, né? E teve que fazer reforma ou não? Nós fizemos, agora está terminando, pintura, porque como eram apartamentos que eles já estão, já tem gente morando lá, o bairro é excelente, é um bulevar, até no condomínio é bem legal, ele tem até uma parte que é só casa dentro do condomínio, tem os apartamentos e tem as casas, então é bem, bem diferente, sabe? Legal. E a gente está fazendo, na realidade, é mais uma pintura e alguns acessórios, e tinha o teto de um que tinha caído por conta de uma umidade. Eles tinham resolvido a umidade, mas não tinham reparado. Então, a gente está. O Gines colocou um pessoal para a obra lá e reparou, já está quase tudo pronto. Ó, pelo que eu vi aqui, você não pega popular, ou pega imóvel popular, que o mais baixo que você falou aqui foi 300 e pouco, que vale 800. Você já rematou algum de valor mais baixo desses populares aí? Do Kiko? Kiko não te contaminou, não? Não, então, nós fizemos 2 populares lá em João Pessoa, né? Também, um deles em Mangabeira, esse apartamento nós pegamos e também pintamos, e já foi vendido em uma questão de 2 meses, Pierre, tá? Popular, é legal. Popular, exato. E os meninos têm muita, e eu não poderia deixar de estar nisso com eles, porque eles têm muito conhecimento, né, nessa questão de popular. Então, eu tinha realmente que estar ali aprendendo, e ainda tenho muito a aprender com eles, assim, porque é um universo paralelo, né? Enfim, e é um universo muito bom. Mas, assim, tudo tem uma questão, assim, cada um tem a sua vertente, né? Por exemplo, eu fiz esse do Parque São Domingos e ele me deu aí, vamos supor, vamos falar em 450.000 reais, né? De ganho. Tem gente que faz, às vezes, 10 POPs para ganhar isso, né? Então, tudo depende daquilo que a pessoa se dispõe a fazer, né? Eu acho particularmente mais fácil projetar e fazer nos moldes que eu fiz esses do Parque São Domingos, né, que você tem aí né, uma questão maior, e menos trabalho, né, do que os POPs. Os POPs, eles requerem mais da gente, né, mas é importante, sim, a gente aprender e saber lidar com eles. A gente tem, até o Diego está falando assim, tem Caruaru. Caruaru foi excelente. Caruaru é um casão, né?
está na melhor avenida do bairro lá, né? Tinha lá instalado uma lavanderia, nós negociamos a saída do rapaz, né? E também já tivemos oferta nessa casa. Não aceitamos porque não era o que a gente queria. Mas nós já tivemos oferta e sem reforma. Nós decidimos que tentaríamos sem a reforma, né? Porque a casa precisa de um carinho, né? Vai precisar ali uma reforma. Mas, assim, a gente decidiu que, neste momento, a gente não iria fazer essa reforma, né? Mas uma Essa aí foi judicial ou extrajudicial? extrajudicial, Esta, né? Caixa extrajudicial. ou outro banco? Acho que foi Caixa, foi Caixa, acho que se eu não estou enganada foi Caixa. Eu Aí agora pegaram não. por quanto isso? Ai, dá para te falar, Pierre, que acho que era alguma coisa em torno de 160 mil, acho que foi isso. Acho que alguma coisa nesse sentido, dessa faixa. O imóvel para ser vendido aí por 400 mil, sem a reforma, né? Sem a reforma, olha aí, ó. Sem a Então reforma. pegou por menos da metade do preço. Sem a reforma. À vista, financiado? Esse foi à vista também. À vista, né? Ó, legal aí, ó. Excelente oportunidade. A desocupação foi de boa? Você falou que estava ocupado lá com o uso de uma Foi muito lavanderia, de né? boa, foi muito de boa. O rapaz fizemos um acordo e foi muito tranquilo. Ele na data certa saiu. Esses dias ainda pagou a conta de água, porque como era lavanderia, a gente, né, falou, não, tu faz, aí ele pagou direitinho, não teve, né, nenhum problema. Dessas 10 arrematações, teve alguma que a desocupação agarrou mais aí, que teve que entrar com emissão na posse, ou todas foram Não, eu mais tenho tranquilas? eu tenho duas emissões, dois processos de emissão na posse. Eu tenho um, Pierre, que eu fiz com a Cris, a leiloeira, né? Foi uma casa, nós fizemos da seguinte forma, dois imóveis que nós pegamos, nós fizemos propostas para um fundo, tá? Imóveis que ninguém queria mais e nós pegamos. E uma delas é a casa de Botucatu, uma casinha muito boa, né? E eu nem sabia, mas a casa está numa região. Eu já fui descobrir agora, conversando com o corretor, que ela está muito próxima da universidade. E que o lugar é muito requisitado por conta disso, né? É, e aí eu entrei nós fizemos toda a documentação e eu entrei em contato, tinha lá na matrícula as pessoas que estavam na matrícula ali, os ex-mutuados, né? E eu peguei um nome, entrei em contato e consegui falar rápido. E aí o rapaz, muito simpático, muito simpático. E olha só, o perigo que a gente corre, acho que isso que vale aqui a chamada. E assim, ele começou, não, mas eu não sabia, tal, e não sei o quê, e, enfim. Aí eu falei, tá, você não tem interesse em comprar esse imóvel? Ele falou, tenho. Eu falei, olha, a gente comprou e aí acho que foi 185 mil. E aí a gente pediu os 360 mil reais, né? Aí eu falei, você não tem intenção de comprar? Ele falou, eu tenho. Eu falei, olha, o valor é esse. Ele falou, ó, eu não tenho nome limpo, mas eu tenho uma tia que pode me ajudar. Eu falei, tá bom. E começamos a negociar. E aí ele conversava muito bem, eu conversando com ele, negociando, e foi uma conversa fluida, né? Até um dia que ele fez assim. Então, olha, era uma terça-feira. Ele fez ontem nós fomos no banco, e amanhã já deve estar o dinheiro no banco. Não sei o que, enfim. Falei, tá. E aí a gente já vai poder fechar o negócio. Falei, tá bom. Acabei de conversar com ele, a Cris me ligou. Falou, Kelly, tentei falar ontem no cartório de registro de imóvel de Botucatu e não consegui descobrir que era feriado. Falei, Cris, aí tem um bug. Mas na hora, falei para ela. Mas por quê? Porque o rapaz falou que foi no banco. Como ele pode ter ido no banco se você está falando que é feriado? Tem mentira na história. E ali eu despertei, Pierre. Aí, dito e feito. E ali eu comecei a descobrir que, a partir dali, foi automático, né? Aí ele começou, ficou uns dias sem falar, eu falei, tá, aí o dinheiro, vamos fechar o negócio e tal? Ele falou, Kelly, não deu certo, patati, patatá, e aí eu falei, tá, não deu certo, ok. Ele falou, eu preciso de um prazo para desocupar. Eu falei, 30 dias tá bom para você?
Ele falou, tá bom. E nós fizemos um acordo, né? E eu fiz um acordo com ele para tentar fazer a coisa, né, Pierre? Vai com Deus, né? Seja feliz, né? Ele fez o acordo, ele assinou o acordo. Chegou na data da desocupação, ele falou, eu falei, e? Ele falou, não, mas eu não consigo, porque não sei. E ele era muito bom, e ele contava uma história, cada dia era uma história triste. A mãe que tinha câncer, o desemprego dele estava desempregado. Cada dia era uma história assim, mas ele, né? Mas era bom de papo, eu não conseguia brigar com ele, né? Isso que é ruim, né? E aí ele pegou e assinou o contrato lá, o acordo. No dia que ele tinha que sair, ele não saiu. Ele falou, preciso de mais uns dias, porque eu arrumei um emprego em Marília e vou me mudar para Marília. Eu falei, você tem 3 dias para desocupar. Não, mas você tem 3 dias. Isso era sexta. Eu falei, eu te dou até terça. Mas quando eu liguei para ele na terça, eu já tinha distribuído a ação na segunda. Aí eu falei, e ele falou, não, mas eu vou precisar, eu te pago. Eu fiz assim, negócio seguinte, eu já distribuí a ação e eu já estou com a não estava. E eu já estou com a liminar na mão e eu vou aí com a polícia. Aí, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, eu tenho áudio. Ele, não faz isso, a gente é tudo gente boa. E não sei o quê, e não sei o quê, chorou. Ele desesperou. Eu falei, você saia daí porque eu vou com a polícia. Mas aí que tudo apareceu, Pierre. Esse imóvel estava alocado. Quando eu falei que eu ia com a polícia, ele desesperou. E aí ele foi até a imobiliária, e aí o inquilino um representante do inquilino me ligou, né? E aí ele falou, não, mas quem está lá é um bombeiro, e a gente descobriu que era um bombeiro. Eu falei, eu sinto muito, mas eu já distribuí a emissão na posse. Eu falei assim, se você quiser comprar... Ele falou, você não quer alugar? Eu falei, não quero alugar. Ele falou, não, mas ele queria ficar, ele quer... Eu falei, mas eu não quero ele aí. Eu falei, eu não quero mais, eu não quero conversa. A minha conversa é o seguinte, você tem interesse de compra? Você tem até o final do dia para decidir. Eu aprovo o financiamento dele, ele é bombeiro, eu aprovo o financiamento dele, pode deixar comigo. Eu falei para ele, eu vendo para ele, se ele quiser ele compra, se não, tá no judiciário, acabou. Porque assim não tinha mais, eram 2 meses, né, Pierre? Né? E aí eu distribuí a ação e eu consegui eliminar, tá? Mas aí o bombeiro bendito do inquilino entrou com um pedido, né? E aí eu entrei com uma petição falando que não, que eu já tinha negociado, enfim, que eu não tinha nada com esse inquilino e que eu queria que ele pedia para ser para entrar como terceiro na ação, né? E na realidade eu queria que ele entrasse mesmo, porque a partir do momento que a citação tinha saído, né? Vai chegar lá, não consigo citar, eu já estou com o cara dentro dos autos. Então já, né, já resolvo o meu assunto. Então, que seja ali realmente, né, que ele seja introduzido aceito na demanda ali, né, e que a citação comece a contar no momento que ele né, ali peticionou, né. E aí o bendito do juiz suspendeu a minha liminar. Aí estou eu no tribunal, né? Mas isso, tranquilo, gente. Assim, que eu acho legal isso, assim. Claro que a gente não quer ter a liminar suspensa, obviamente, né? Mas, assim, são os obstáculos, né? Os desafios, obstáculo não, os desafios que nos Tem gente fortalecem. que fica ali vitimizada e não gosta de desafio, né? Tem outras que se movem por desafio, né? Já, bora Nossa, lá, acabamos de derrubar isso aí, né? eu sou movida. Meu agravo já está no tribunal desde isso aconteceu na quinta. Na sexta-feira eu já distribuí o agravo. Né? E eu já tô de olho no agravo, porque eu já vou ligar lá. Estou só esperando, porque foi protocolado, mas não foi distribuído. Então, estou esperando saber para onde vai, para já ligar lá e ficar no pé. Né? E Agora é tudo bem. estranho, né? Porque normalmente inquilino não dá problema, né? Isso aí entrou no processo aí para tumultuar, né? Mas ele quer ficar. Inclusive, ele se propôs a pagar nos autos, e eu falei que eu não quero, porque eu não tenho relação com ele, né? Então, eu não quero o dinheiro, não quero, eu quero que ele saia, para mostrar que não existe essa possibilidade, né? Aí o juiz fez uma bobagem, mandou fazer um auto de mandou o oficial de justiça lá fazer um auto de constatação para ver quem é que está no imóvel. É uma bobagem muito grande, sabe? E aí eu fui para o tribunal, né? E assim, eu vou reverter isso, está tranquilo, enfim, é mais um desafio que nos fortalece e está tudo bem, né?
Então, isso foi um problema, né? Um problema não, um desafio, né? Que a gente está aí tendo que vencer. Ó, legal, vai dar certo, não tenha dúvida Claro. que vai dar certo, né? Tem alguma casa aí que você fez de reforma, né? Que queira mostrar alguma coisa, foto? Ai, Pierre, eu tenho essa da Celestino que eu até tinha mandado a fachada para você, eu nem sei como compartilhar isso aqui, para falar a verdade. É, eu tinha Aí é mandado só para você. inverter a tela aqui se quiser, né? Tem aqui duas setinhas cruzadas ali, é só botar ali que aí inverte, né? Se quiser mostrar. Ai, acho que eu não vou conseguir aqui, Pierre. Tá tranquilo, então. É, mas Legal demais aí, né? Uma batalha, né? Disputa, é sempre bom, né? E tem quanto tempo aí, desde do início da ação até agora? Tem muito tempo? não, Pierre, eu acho que começo de junho, Então tá né? aí, junho, e tem um mês aí, então. É, Faz parte é. aí. Saiu até rápido aí a ordem inicial ali, né? Mas você Depois sabe ele que escreveu. todas que eu fiz, eu tenho outras que eu fiz, e eu tive caso de distribuir a emissão na posse de manhã e no final do dia estar com a ordem, né, Olha já aí. com a liminar. Então, não é uma coisa que, assim, é muito simples, né? As pessoas fazem, no estardalhaço, né? Eu acho que a questão maior aí são as custas. Por exemplo, a gente teve aí uma de Goiânia, que as custas ficaram muito altas, né? Deu mais de 5% do valor do imóvel em custas, eu achei um absurdo, né? Porque a gente não conseguiu aquela redução de um terço naquele caso, né? O juiz, ele não viu que eu não tenho um imóvel matriculado, né? Que eu entrei só com a escritura, ele não reparou, mas ele reparou no valor da causa, entendeu? Então, ele mandou ali eu recolher, complementar o valor das custas, e realmente ficou muito alto, né? Mas também conseguimos, mas assim, vale a pena recolher, apesar do valor, porque eu já estou com a liminar na mão. Só que ele condicionou. Ele falou assim, só vai ter validade se você recolher as custas, senão a gente dá baixa na distribuição. Eu falei, aí, enfim. Falei, tudo bem, vamos recolher para não ficar brigando, que a ideia é, vamos desocupar, né? Então, Ó, legal demais. Como é que tá a distribuição desses imóveis aí, 10 imóveis? Você falou aí que tem muito em São Paulo, falou lá do Sul também, tá bem distribuído no Brasil, falou de um no Nordeste. Como é que tá essa distribuição para a gente entender aqui se tá bem distribuído, se está mais concentrado em uma região? não, a gente tem dois em João Pessoa, né? Um em Caruaru, eu tenho esse em Goiânia, eu tenho Botucatu, que é interior de São Paulo, e eu tenho três no Rio Grande do Sul. Se eu não esqueci de nada, é isso. Ó, legal. Desses todos aí, algum faltou aí que a gente não complementou aqui, não passou por ele? Não, acho que numa maneira geral a gente passou em todos. Todos aí, né? Exato, exato. Legal demais. A previsão de ROI, não sei se você já chegou a fazer isso, né? Média desses imóveis todos. Chegou a planejar, ter uma ideia mais ou menos de qual seria o Não, retorno médio? não fiz, Pierre. Tirando esses que estão mais aí já há mais algum tempo, porque já estão. Esses que estão cotizados, eu não realmente não pus no papel, sabe? Enfim, mas assim, eu tenho plena convicção que o retorno é muito bom. Pelos valores que você mencionou aí, né? De arrematação e valor estimado de venda, foram excelentes arrematações, né? Certeza que vai dar bom ROI, né? Como tem um bem brasileiro, Vai, né? Vai dar bom vai. ROI ainda esses imóveis Sim. aí. Legal demais. A gente já está quase caminhando para o final aqui. Queria perguntar para você aqui um conselho, né, que você daria, pedir para você dar um conselho para quem está entrando agora nesse mundo de leilão ou quer começar a mexer com leilão de imóvel e não entende nada dentro da área. Qual seria aí o teu conselho para quem quer começar nessa área? Eu acho que assim, num primeiro momento é não ter pressa, né? Principalmente eu vejo essa turma 33, tudo com calma, e até para que eles possam analisar, terem a dimensão e, de fato, fazerem boas arrematações. Eu não arrematei no primeiro mês que eu entrei,
mas eu não tenho nenhum arrependimento de arrematação, entendeu? Porque foi tudo feito no seu momento, né? Mesmo a cotização, no momento certo que você se sentir os parceiros certos, os companheiros ali, né? Você vai fazer e vai ser bom, né? Então, tudo a seu tempo, né? Isso aqui não é uma competição, a gente não precisa sair correndo, ai, não, porque eu preciso fazer 50. Não, você não precisa nada, você vai fazendo no seu tempo, vai aprendendo, estude muito, né? Eu falo para o pessoal do Tubarão, eu falo assim, eu passo o tempo todo lendo, gente. O tempo todo lendo. Todos os processos, o pessoal manda uma oportunidade. Eu pego o processo para ler. Ah, mas vai demandar tempo. Vai, mas vai me trazer conhecimento. E isso ninguém tira de mim, né? Então, estudar muito, não tem milagre, é seguir os ensinamentos da Smart, tá? À risca, e do nosso Tubarão, né? Com conteúdos muito ricos aos domingos, e o resultado vem. É isso. Então tá aí, né? A dica aí é o conhecimento, é buscar o conhecimento, não tem atalho, o conhecimento é a base, ela tem que ser bem construída, não tem, vou dar um migué aqui, não tem. Na parte inicial ali, dá trabalho, e tem que dar trabalho mesmo para você fazer uma base sólida, né? Conhecer bem, entender bem, para depois você ir com mais naturalidade e conseguir resolver os problemas. Então, já queria agradecer aqui, live sensacional aqui, pô, muitos casos aí, muitas vitórias aí, obstáculos, né? Superados. Com certeza a live aqui vai inspirar muita gente, né, que está entrando, ou inspira quem já é da área aí. Você é muito querido ali na comunidade, nos tubarões aí, está sempre se destacando aí, uma excelência aí, dedicação, né? Exemplo. Então, queria agradecer a sua participação e já deixo aberto aqui para você fazer suas considerações finais. Minhas considerações, eu tenho muito a agradecer a Smart, a você, Pierre, Renan, ao Pedro, né, ao Fernando, que está sempre tão disponível, né, tão generoso, tem tanto para ensinar. Toda vez que eu vou fazer algo, eu lembro dos ensinamentos de todos vocês, né, em especial dele, então eu tenho muita gratidão. Isso aí, obrigado demais, gratidão. A gente fica feliz aí, né, de poder passar para vocês aí o que a gente já vivenciou e como você já está passando também para quem te rodeia ali. Então, legal demais essa troca de conhecimento, de experiência, né? Muito bom. Obrigado demais, tenha aí um excelente dia. Valeu, Obrigada. galera. Um abraço, bom dia. Abraço, Pierre, até mais. Valeu, até mais, um abraço.